dia, meu nome é Laerte. Buenos dias, seja bem-vindo à Mostra Cultural. Sou maestra Ivone. Que tenha uma boa criatividade e visitação. Hasta la vista. Bom dia, meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre a vida adulta e o início da carreira de Paul Gauguin. Anteriormente, Paul Gauguin morou no sul da França, onde conviveu com Vincent van Gogh. Numa viagem à Martinica em 1887, começou a renegar o impressionismo e a empreender o retorno ao princípio, ou seja, a arte primitivista. Tinha a ideia de voltar ao Tahiti, porém não tinha muito recurso financeiro. Então organizou um grande leilão com seus amigos, também artistas, para vender algumas de suas obras. Foram colocadas cerca de 40 peças à venda. A maioria de seus compradores foram os próprios amigos de Gauguin, como Theo van Gogh, irmão de Vincent van Gogh. Bom dia, meu nome é Nicole e eu vou falar um pouco sobre a convivência de Paul Gauguin com Vincent van Gogh. Paul Gauguin e Vincent van Gogh se conheceram no inverno de 1888. Existia uma certa amizade entre os dois, porém não concordaram no mesmo ponto, mas estavam sempre conversando sobre obras e tendências da época. Uma das coisas que mais marcaram na convivência dos dois foi o fato que causou o famoso ocorrido da orelha cortada de Van Gogh. Bom dia, meu nome é Thales e eu vou falar sobre as curiosidades de Paul Gauguin. Em 7 de fevereiro de 2015, a tela de Gauguin, Quando Te Casarás, foi leiloada por 300 milhões de dólares e foi a obra de arte mais cara já vendida na história das artes plásticas. Em 1889, expõe suas obras pela primeira vez na Exposição Universal de Paris. Oi, bom dia, meu nome é Gustavo e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre Paul Gauguin. Paul Gauguin, em 1873, casou com a dinamarquesa Mette Sophie Gade, com quem teve 5 filhos. Com 35 anos, ele tomou a decisão mais importante de sua vida, dedicar-se totalmente à arte. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz. Meu nome é Ana Maria. E vamos falar sobre a juventude e família de Paul Gauguin. Em 1855, mãe de Gauguin decidiu retornar à França. A família fixou-se em Orleans, onde Gauguin iniciou seus estudos no liceu local. Aos 17 anos, o jovem alistou-se na marinha, mas antes disso trabalhou 3 anos como cadete em um navio mercante. Quando Paul Gauguin nasceu, a França passava por grande turbulência política. O pai de Paul Gauguin, Clovis Gauguin, tinha colaborado em algumas publicações republicanas. Bom dia, meu nome é Iris e eu vou falar um pouco sobre a biografia de Paul Gauguin. Eugène Paul Gauguin foi um importante pintor pós-impressionista. Nasceu em 7 de junho de 1848 em Paris, na França. Seus pais foram Clovis Gauguin e Aline Chazal. Estudou em Pontiac School e sua professora foi Camille Pissarro. E o dia de sua morte foi 8 de maio de 1903. Bom dia, meu nome é Sofia, eu vou falar um pouco sobre as características da pintura de Paul Gauguin. Gauguin desenvolveu técnicas de pintura como o cicetismo e o alveolismo. Bom dia, meu nome é Estevam e eu vou falar sobre as principais obras de Paul Gauguin. Café em Arles, 1888. Não era raro eles escolherem esse tipo de tema comum para fazer seus estudos diferenciados. Jacó e o Anjo, 1888. Essa obra mostra uma narrativa da Bíblia, onde Jacó volta para casa depois de muitos anos de solidão, devido aos seus conflitos com seu irmão Esaú. Temos a obra de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Ela representa a evolução do ser humano.
Bom dia, meu nome é Cauê. Toulouse-Lautrec é um casário na história da arte, podendo se afirmar que já nasceu sabendo. Aos 9 anos, já enchia a página de seus cadernos com belos desenhos. Aos 15, seus retratos de sua mãe, de seu pai e dos criados eram bem primorosos. No Museu de Arte de São Paulo, Massa possui em seu acervo um belo retrato que Lautrec fez de sua mãe. Bom dia, meu nome é Leonardo. Com 14 anos de idade, ele fez pinturas. Bom dia, meu nome é Eike e hoje eu vou falar sobre Toulouse-Lautrec. Seus pais queriam que ele seguisse com esmero todo o caminho nobre da sua família, quanto paterna quanto materna. Bom dia, meu nome é Gustavo e eu vou falar sobre o alcoolismo de Toulouse-Lautrec. Em 1899, a vida desregrada e o excesso de álcool finalmente cobram seu preço do artista. Lautrec sofre de crises e é internado numa clínica psiquiátrica. Bom dia, meu nome é João Vitor e hoje eu vou falar sobre os últimos anos de Toulouse-Lautrec. Em 1892, Toulouse-Lautrec dedicou-se à litografia. Entre as 300 que produziu, destaca-se a série Alice, que retrata a vida nos bordéis. Nessa época, o artista já estava entregue ao alcoolismo e mesmo assim conseguiu produzir obras brilhantes. Bom dia, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre Toulouse-Lautrec. Henri-Marie Raymond Toulouse-Lautrec Monfort, conhecido como Toulouse-Lautrec, nasceu em Albin, no sudoeste da França, próximo a Toulouse, no dia 24 de novembro de 1864. Toulouse-Lautrec foi um pintor pós-impressionista e desenhista francês, famoso por suas litografias e pôsteres de salões de dança e cabarés no final do século XIX em Paris. Bom dia, meu nome é Laura e eu vou falar um pouco sobre o pós-impressionista Toulouse-Lautrec. Ao contrário dos impressionistas, Toulouse-Lautrec tinha pouco interesse pela paisagem e preferia os interiores, além de composições assimétricas influenciadas pelas gravuras japonesas daquela época. Bom dia, meu nome é Leonardo e vou falar um pouco sobre Toulouse-Lautrec. Em 1886, com a mesada dos pais, Lautrec monta um estúdio e passa a frequentar a vida noturna do bairro. Os bordéis e os cabarés viraram seu segundo lar, um lugar onde seus pais nunca hesitariam em ver o filho. Bom dia, meu nome é Letícia e vou falar sobre a bebida terremoto. A bebida terremoto é atribuída a Toulouse-Lautrec. Tem meia parte de conhaque, meia parte de absinto e é servido em copos de vinho e cubos de gelo. Bom dia, meu nome é Manuela, vou falar um pouco sobre Van Gogh. Vicente William Van Gogh foi um pintor holandês considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Ele criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo por volta de 860 pinturas a óleo, nos quais foram feitos durante seus dois últimos anos de vida. Meu nome é Maria Eduarda Moreira de Souza Dias e eu vou falar sobre 3 curiosidades do Van Gogh. 1. Aparentemente, Van Gogh punha as velas acesas para pintar à noite. Ao irmão dizia que a noite era bem mais viva do que o dia. 2. A orelha de Van Gogh talvez tinha sido cortada por outra pessoa. A orelha de Van Gogh tinha sido inteira decepada, o lóbulo esquerdo da orelha, e ele mesmo tinha dado para uma mulher. Ou com seu amigo Gauguin. 3. A noite estrelada pode ter sido criada quando o pintor olhava uma janela em uma instituição mental onde ele mesmo se internou. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e depois de uma sequência de relatos com Paul Gauguin, Van Gogh foi diagnosticado com depressão. Chegou a ser internado em um hospital e posteriormente em um asilo, mas mesmo assim não parou de pintar. Em 1890, ele sai do asilo e vai morar no noroeste de Paris, onde passa um período pintando intensamente. Mas acaba tentando suicídio ao atirar contra o próprio peito e morre 2 dias depois disso, aos 37 anos. Bom dia, meu nome é Sara e vou falar sobre um pouco a vida de Vicente Van Gogh. Ainda na Holanda, aos 11 anos, Vicente estudou em um colégio interno em Zevenberg. Ao ver os desenhos, Theo estimulou o irmão a seguir a carreira artística. Bom dia, meu nome é Caio e vou falar sobre o Van Gogh. Em Paris foi apresentado o impressionismo, um movimento qual sofreu grande influência. Bom dia, meu nome é Fernando e eu vou falar um pouquinho sobre Van Gogh. Quando ele era criança, ele pintava já quadros. Com o tempo, ele foi considerado uma pessoa quieta e pensativa. Obteve tanto sucesso na vida dele e foi considerado um louco e um fracassado.
Bom dia, meu nome é Gabriel Alves Torres e eu vou falar um pouco sobre as obras famosas de Van Gogh. Van Gogh, as obras famosas dele são A Noite Estrelada, Lírios, ou A Casa Amarela, O Par de Sapatos, Os Girassóis e Oliveira III, e A Tristeza. Bom dia, meu nome é Guilherme, eu vou falar um pouco sobre Van Gogh. Van Gogh foi um pintor holandês, nascido em 30 de março de 1853, considerado um dos artistas mais influentes dos últimos tempos. Decidiu se tornar pintor apenas em 1888. Bom dia, meu nome é Davi e hoje eu vou falar sobre o ocorrido da orelha cortada de Van Gogh. Em 1888, Vicente Van Gogh convida seu amigo Gauguin para trabalharem juntos, mas Van Gogh sofria crise de humor. Há relatos que sua amante teria se envolvido com Gauguin. Ao descobrir, Van Gogh agride seu amigo com uma navalha. Arrependido, corta um pedaço de sua orelha